É tempo de Copa do Mundo e nada mais importa. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a Copa do Mundo Feminina 2023. Quais são as seleções favoritas? Será que o Brasil é uma das seleções favoritas? Como é que o Brasil chega para essa Copa? Quem são as craques? Quando são os Jogos do Brasil? Onde eu posso assistir? Vou falar tudo isso nesse vídeo com aquela análise bem detalhada que vocês já conhecem no nosso canal. Fala pessoal, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O nosso foco aqui do canal é o Cartola, mas cada vez mais eu quero trazer conteúdo sobre futebol de modo geral, né? E bom, é tempo de Copa do Mundo, todo mundo assiste a Copa, né? Porque todo mundo, mesmo quem não costuma acompanhar futebol, acaba acompanhando também. Então quero trazer uma análise bem legal para vocês aqui. Vocês sabem que, como eu falei, eu sou analista de dados, eu gosto de trazer bastante análise aprofundada para vocês, né? Então eu quero fazer um conteúdo diferenciado. Quem já conhece o canal aqui, deixa aquele like, né? Vocês sabem que o conteúdo é de qualidade, ajuda demais. A gente está crescendo bastante o canal aí, estamos quase chegando aos 1.700 inscritos. O canal monetizou aí, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Enfim, trazendo sim bastante conteúdo. E já adianto, o pessoal que gosta do Cartola aí, que acompanha o canal, vai ter Cartola da Copa do Mundo Feminina. E no final do vídeo, eu vou falar para vocês como jogar o Cartola da Copa do Mundo Feminina. E também vou passar algumas dicas para vocês imitarem nessa rodada aqui, já da primeira rodada da Copa do Mundo, tá? Vamos lá, quem não conhece ainda, já convido a se inscrever aqui no canal, né? Vamos cada vez mais trazer conteúdo sobre futebol. E se você curtiu o conteúdo, depois deixa aquele like que ajuda demais, tá? Vamos lá, foco aqui no conteúdo, Copa do Mundo Feminina começando. E quando que começa? Na verdade, eu estou um pouquinho atrasado, a Copa do Mundo Feminina já começou, né? A gente já teve os primeiros jogos aqui, estou compartilhando a tela com vocês, mostrando. As duas seleções anfitriãs já estrearam, então essa é uma novidade dessa Copa, é a primeira Copa do Mundo em que a gente tem dois países sediando, a Nova Zelândia e a Austrália, né? A Nova Zelândia ganhou da Noruega no primeiro jogo de 1-0, foi até uma surpresa, aí eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E a gente teve a Austrália ganhando da Irlanda também nessa primeira fase da Copa do Mundo, nessa primeira rodada, né? Bom, então eu sei que a primeira coisa que vocês querem saber é quando é que o Brasil joga, né? Bom, o Brasil está no grupo F aqui. O primeiro jogo do Brasil é na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Um horário um pouco ingrato aí da Copa do Mundo Feminina, né? Porque os jogos estão sendo lá na Nova Zelândia. Então, o Brasil joga o primeiro jogo à segunda-feira, às 8 horas da manhã. Depois, no sábado, às 7 horas. Esse vai dar para assistir melhor quem não estiver trabalhando aí, né? E o Brasil fecha sua participação na quarta-feira, dia 2/8, contra a Jamaica, também às 7 da manhã, tá? Então, vamos ter que madrugar aí para assistir os jogos do Brasil. E o Brasil é favorito? Onde eu posso assistir? Bom, primeiro, onde você pode assistir esses jogos do Brasil, né? Na TV aberta, os jogos vão ser transmitidos pela Globo, tá? A Globo vai transmitir todos os jogos do Brasil. Se o Brasil for eliminado, ele deve transmitir os próximos jogos. Vamos torcer que o Brasil chegue até a final, né? E é interessante que a Globo vai tentar bater algumas marcas, né? Na Copa do Mundo de 2019 do Brasil, feminina, na Copa do Mundo 2019 feminina, teve vários recordes de público. O Brasil foi o país que mais assistiu a Copa, inclusive foi o país que mais assistiu a final, mesmo sem o Brasil estar na final. Então, o pessoal está dando bastante importância aí, o futebol feminino tem crescido, a gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, dá para assistir na Globo, TV aberta. O Sport TV vai passar alguns outros jogos também na TV fechada, né? Mas o grande destaque que eu quero passar aí para vocês é a Cazé TV aí, né? Do Casimiro, que vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo Feminina, tá? Então, o canal do YouTube aí do Casimiro, só digitar Cazé TV no YouTube, né? Todos os jogos da Copa eles vão transmitir ao vivo, com imagem, vai ser bem legal essa transmissão. Pena que já começou com ataques machistas aí, né? No primeiro jogo que teve, já teve polêmica, eles fecharam lá o chat. Então, assim, que eu ia comentar sobre essa questão Então, muito legal a iniciativa do Cazé de trazer. Queria comentar o pessoal que fica criticando o futebol feminino, é quem não entende de futebol, tá? O pessoal fala muito, o nível técnico. O futebol feminino ficou proibido no Brasil, por exemplo, por muito tempo, né? Por causa da ditadura do Getúlio Vargas. Em 82 só que teve a primeira partida de futebol feminino. E aí essa questão da experiência, do tempo de jogo, influencia muito. Por exemplo, o pessoal fala, toda hora tem goleada, porque tem time fraco. Se você pegar o futebol masculino na década de 80, ali, década de 70, o nível das partidas era muito ruim, era tipo alguns times que jogavam bem, assim como no futebol feminino, por exemplo, tem o Corinthians, Barcelona, Chelsea, os times dos Estados Unidos, que são muito bons, e tem times fracos, assim como tinha na década de 80, que o futebol não estava tão desenvolvido, tá? Então, babaquice aqui dos caras que atacaram.
Espero que consigam abrir o chat na próxima transmissão, principalmente do Jogo do Brasil, o pessoal interage bastante lá. E é isso, né? Sobre a questão da transmissão, dá para assistir na Globo e, claro, o pessoal estiver indo para o trabalho ali no YouTube vai estar transmitindo na Cazé TV, né? E, bom, quais são as seleções favoritas? Eu sei que o pessoal quer saber se o Brasil é favorito para a Copa, né? Então, assim, tem um guia aqui do GE que eles trazem algumas coisas, né? É legal que é interativo, vocês podem votar aqui, mas eu acho que uma análise bem legal que eu fiz aqui é o FIFA Mais, esse site, eu vou deixar no link aqui nos comentários, o link desse site que eu estou mostrando aqui, né? Eles trouxeram análise de várias seleções da Copa, tá? Tem, acho que todas aqui, se eu não me engano, sim, todas as seleções estão. Eu fui olhando por cima algumas que não eram tão favoritas assim. Das favoritas eu me aprofundei bastante para passar para vocês aqui, tá? Então, esse é um lugar legal. Eu também dei uma olhada no ranking FIFA feminino para a gente ver. O Brasil está aqui em 8º lugar, né? A gente tem as outras seleções que são favoritas aqui, que estão mais para frente. Mas eu vou pegar aqui os grupos e vou falar quem eu acho que são favoritos para passar de fase e vou detalhar um pouquinho de cada uma das seleções, tá? Então, no grupo A aqui, inclusive, ainda bem que já aconteceu esse jogo, eu ia falar que a Noruega era a principal favorita desse grupo, né? Tem a Carolina Hansen, que joga no Barcelona, e a Ada Hegerberg, que já foi melhor do mundo em 2018. Os países nórdicos, principalmente, têm uma grande tradição no futebol feminino. A Noruega, se eu não me engano, foi campeã em 99 da Copa do Mundo Feminina. Então, é um time muito forte, para mim era a favorita. Eu ia falar que a segundo lugar ia ter uma briga grande entre a Nova Zelândia aqui e a Suíça, né? Suíça que vocês viram ali no ranking do top 10, que está aqui no top 20, né, da Copa do Mundo, então é uma das disputantes com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem um fator positivo para ela, que ela está jogando em casa, né? Inclusive teve a estreia aí, bateu o recorde do público feminino, foram 42 mil pessoas assistindo, recorde no futebol feminino, bem legal. Isso vai impulsionar bastante a Nova Zelândia, então eu acredito que passa aí na Noruega, mesmo tendo perdido esse primeiro jogo, e passa a Nova Zelândia. Suíça correndo por fora, e a Filipinas é um país estreante aí, uma seleção um pouquinho mais fraca, que deve ficar em último lugar no grupo, né? No grupo B aqui, acho que tem duas seleções bastante favoritas aqui. A Austrália, que joga em casa, aposta bastante na Sam Kerr, que é atacante do Chelsea aí. A Premier League inglesa, lá, o campeonato inglês de clubes, tem se desenvolvido muito, e ela é uma das principais destaques aí do time. Foi uma das melhores jogadoras do mundo aí nos últimos 2 anos. Então, Sam Kerr é uma para ficar destaque na Austrália, além de jogar em casa, tá? Um outro país que é muito interessante a gente ficar de olho aqui, que deve ser um dos favoritos, é o Canadá. O Canadá, que é o atual campeão olímpico aí, né, feminino. Tem inúmeros destaques aí, a Buchanan, é um time que vem fazendo um trabalho bem grande. A Liga Nacional é bem desenvolvida, isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho quando eu for falar de como é que o Brasil chega para a Copa, que o Brasil é um dos favoritos. Então, e o destaque principal, apesar de ter vários nomes de destaque aí, é claro, a Christian Sinclair, né, jogadora veterana de 40 anos, atacante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no Cartola. Ela é artilheira de todas as seleções. Não é o Cristiano Ronaldo? Não é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, tem 122 gols com Portugal. Ela tem 190 pelo Canadá, tá? Então, grande destaque. Daí a gente tem correndo por fora aqui Irlanda e Nigéria. A Nigéria que tem a Asiat Oshoala, né, que joga no Barcelona. Uma jogadora jovem, destaque da Nigéria. É a terceira força do grupo, mas acho que não vai dar trabalho para a Austrália e Canadá, que são muito fortes. E a Irlanda, acho que é uma das primeiras participações da Irlanda, deve ficar em último lugar no grupo, tá? Competir com a Nigéria aí. No grupo C, é um grupo bem instável aqui, porque as duas favoritas seriam Espanha e Japão, né? A Espanha, que está ali no top 10, né? A Espanha que tem a atual melhor do mundo, né? O pessoal que não sabe, é Alexia Putellas, jogadora do Barcelona aí, foi eleita 2 vezes melhor do mundo. Ela estava um pouquinho fora aí, voltou agora, mas o principal problema aí da seleção espanhola, e a gente vai comentar um pouquinho mais para frente quando a gente falar do Cartola, né? É que teve uma grande discussão com o técnico, né? As jogadoras protestaram contra o técnico, falaram que ele estava, enfim, tendo alguns problemas de vestiário, mas a Confederação Espanhola não demitiu o técnico, manteve ele. Ele não convocou vários jogadores, então a Espanha é favorita porque tem a craque da Copa, tem outras jogadoras de muito destaque, mas vai chegar com esse problema de alguns desfalques, desse vestiário conturbado, tá? A segunda favorita seria o Japão, que foi campeã da Copa do Mundo em 2011, mas o Japão que chega bastante enfraquecido aí para a Copa do Mundo, é um período de renovação da seleção japonesa. Os times asiáticos são bem tradicionais no feminino, né?
Então, é a segunda força aqui do grupo, mas bem mais complicado. A Costa Rica tem uma jogadora do Real Madrid muito jovem, né? Que pode ser destaque, pode ter ela fazer alguma. A Zâmbia também foi bem na Copa Africana de Nações, né? Mas as duas são mais abaixo do Japão. Podem fazer um confronto legal com o Japão por causa dessa questão que o Japão está passando por uma renovação. Mas eu acho que passa Espanha e Japão, tá? Aqui a gente chega na primeira favoritaça, assim, né? Eu falei, eu acho que o Canadá é um dos favoritos para a Copa, a Austrália também é um país interessante, a Espanha, a Noruega, mas favoritaça, a primeira aqui que aparece é a Inglaterra, tá? Inglaterra, que é a atual campeã da Eurocopa aí, né? Ganhou também a finalíssima contra o Brasil, que é o campeão da Eurocopa com o campeão da Copa América. Então, Inglaterra favoritaça, tem vários nomes de destaque, né? A gente pode ficar aí com a Lucy Bronze, que foi melhor do mundo em 2020, lateral, defensor aí. É difícil um defensor ser eleito melhor do mundo, né? A Lucy Bronze foi. Tem também a Keira Walsh, né? Que é destaque da Premier League aí. E outras jogadoras jovens, mas principalmente a Keira Walsh e a Lucy Bronze são os principais destaques aí do time, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Cartola aí quando a gente fala da Inglaterra, né? Mas é a principal favorita, seleção muito forte, muito consistente, chegando recorrentemente aí nos mundiais e atual campeã da Eurocopa, né? Nesse grupo a gente tem também, acho que brigando pela segunda posição, a Dinamarca e a China, né? A China que sempre passou de fase, né, nos grupos, né? Então vai tentar buscar passar de fase, mas acho que a Dinamarca é favorita. Como eu falei, o país norte tem bastante tradição. A Dinamarca tem algumas jogadoras interessantes. A Peter... Nossa, não consigo falar o nome dela. Depois eu vou comentar lá no Cartola o nome dela, mas é Peter Sigenberg, alguma coisa assim. É a jogadora de maior destaque da Dinamarca, mas claro, vai concorrer pela segunda vaga do grupo e o Haiti ficando mais para trás, né? Aqui a gente tem no grupo E a segunda favoritaça, os Estados Unidos. Acho que essa todo mundo já conhece, né? Os Estados Unidos é o melhor país do futebol feminino. Um país que, não à toa, é o país que mais investe no futebol feminino, né? Os Estados Unidos. É o país que mais foi campeão de Copa do Mundo, já são 4 títulos de Copa do Mundo para os Estados Unidos. É a atual bicampeã do Mundial Feminino. Então, é claro, a principal favorita aqui do grupo, né? Disparada. Os destaques aí que a gente tem, claro, o pessoal vai pensar aí na Alex Morgan, né? Na Megan Rapinoe, que se destacaram muito no último Mundial, foram melhores do mundo já. Mas eu quero destacar aí a Sophia Davis. Que é uma jogadora jovem, artilheira da Liga Norte-Americana de Futebol, da última Liga Norte-Americana, uma jogadora jovem, atacante de grande promissora, tá? Então, destaque para ela. A segunda força do grupo, que também é uma favorita, é a Holanda, tá? Holanda que é um confronto interessante. Holanda e Estados Unidos fizeram a final do último Mundial, né? Em 2019. Então, vai ser um confronto que vai se repetir. Holanda que chega aí desse vice-campeonato mundial, 2 bronzes aí nas Olimpíadas, né? Então tem chegado recorrentemente nas competições em destaque. Não é um time que tem alguma jogadora de grande destaque, assim. É um time com um coletivo muito forte. Então, importante a gente ficar de olho na Holanda. Portugal é estreante na Copa do Mundo. Eu vi que o pessoal até no GE colocou como Portugal como uma das seleções que pode surpreender. Acho que Portugal não pode surpreender. Vai brigar com o Vietnã aqui pela última vaga desse grupo e deve ficar de fora, tá? A gente tem o grupo do Brasil. Eu vou pausar um pouquinho aqui e vou passar direto para o grupo G, porque o grupo do Brasil eu vou fazer uma análise mais detalhada, principalmente sobre o Brasil, tá? Grupo G aqui, a principal seleção do grupo é a Suécia, tá? É a seleção de maior destaque, normalmente seleções escandinavas aí, tendo bastante tradição no futebol feminino, né? É um time que chegou na última final de Olimpíada, né, contra o Canadá, não, na semifinal da Olimpíada contra o Canadá, né? Então, é um time muito forte, tem algumas jogadoras de destaque aqui, principalmente a Stina Black, tem do Arsenal, né? Tem um meio de campo muito bom ali, com bastante toque de bola. Então, é o principal destaque. Itália e Argentina vão disputar pela segunda vaga. A Argentina que não tem tradição no futebol feminino, tá? Frequentemente é goleada pelo Brasil. Pra vocês terem uma ideia, não é nem a segunda força aí do futebol sul-americano. Então, a Argentina corre por fora. A Itália, na última Copa, chegou nas quartas de final. Então, foi o melhor desempenho da Itália. Também não tem tanta tradição assim, mas é favorita aqui nesse confronto contra a Argentina. Mas vão disputar cabeça a cabeça a segunda vaga do grupo. E a África do Sul, uma das seleções que está começando agora. Destaque também, deixa eu pronunciar o nome certo dela aqui. Oxi, não. Bom, depois eu comento aí quando eu falar do Cartola. Mas jogadora também do Real Madrid, muito jovem, promissora. Mas, enfim, é uma seleção... Conseguiu desbancar a Nigéria, que é uma das favoritas do grupo da África, né? Na Copa Africana de Nações, mas
não é o principal destaque, tá? Deve correr pela quarto lugar aqui. E finalmente no grupo H, para a gente poder falar do Brasil aí, né? A gente tem a favoritaça Alemanha aí, Alexandra Popp, jogadora veterana também do Wolfsburg, super artilheira, já foi eleita a melhor jogadora do mundo. A Alemanha aqui, depois dos Estados Unidos, é quem mais ganhou a Copa do Mundo 2 vezes, né? Busca o seu terceiro título. Então, é uma seleção muito forte, chega recorrentemente. Se a gente olhar aqui no mapa das seleções aqui, é a segunda colocada, então, junto com Canadá, com Inglaterra e Estados Unidos, são as principais favoritas aí da Copa do Mundo, né? E aí, correndo por fora, a gente tem a Colômbia, que é a segunda força da América do Sul, disputou a final da Copa América com o Brasil, acabou perdendo. E a Coreia do Sul também, nas seleções asiáticas, tem um destaque interessante aqui. Acho que são as duas seleções que vão brigar aqui pela segunda vaga, e o Marrocos mais atrás também nesse confronto, tá? Então, é isso que eu queria trazer. Passei aqui quais são as seleções favoritas aqui. Como eu falei, passei de cada grupo quem que eu acho que vai passar, mas as favoritas mesmo são os Estados Unidos em primeiro lugar, um pouco de destaque aí. A Inglaterra corre aí, vai disputar legal esse título com os Estados Unidos. E correndo por fora, a gente tem também como eu comentei, a Alemanha aqui interessante, o Canadá também. Vou comentar aqui com o Brasil. Será que o Brasil é favorito nesse grupo aqui com a França? Vamos lá. Do grupo do Brasil, a gente tem a França, que é um time bastante forte, é a quinta seleção aí do ranking FIFA, né? A principal destaque da seleção é a Renard, né? Que já era zagueira, o Endy Renard, que já foi destaque na última Copa do Mundo. O Brasil tem um retrospecto muito ruim contra a França. Foram 10 jogos já do Brasil contra a França. Nunca ganhou. Foram 6 derrotas e 4 empates. Então o Brasil tem bastante dificuldade de enfrentar a França. É uma seleção muito forte aí, né? Eliminou o Brasil em 2019 nas oitavas de final. Mas chega também com bastante turbulência. A Caroline Diarra foi demitida, que era a técnica da França. Um protesto de várias jogadoras também da seleção francesa. A França no masculino e no feminino sempre chega nessa fase turbulenta, né? Então, chega em crise aí. Então, é uma chance do Brasil poder se aproveitar dessa crise, mas é uma seleção muito forte. Jamaica e Panamá, os dois vão brigar aqui não devem dar trabalho para o Brasil. O Panamá é uma seleção bem fraca, uma das mais fracas da Copa. Então, o Brasil deve golear nesse primeiro jogo da Copa do Mundo. E a Jamaica deve brigar com o Brasil aqui pela segunda vaga, ou até com a França, mas é uma seleção um pouco mais abaixo aí. Tem algumas jogadoras interessantes que podem se destacar na Copa, mas nenhuma que chame tanta atenção assim, né? Talvez a mais importante seja a jogadora da Jamaica, jovem também, que foi vice-artilheira da Premier League, mas acho que o Brasil é favorito a passar do grupo. E como é que o Brasil chega? Eu quero, para falar do Brasil, começar aqui falando dos técnicos da seleção brasileira. Então, o Brasil que, com todo respeito aos técnicos que vinham aqui, eram sempre técnicos de segunda linha do futebol mundial, tá? Por exemplo, o Vadão aqui, que era um dos últimos técnicos da seleção, os melhores trabalhos dele aí foi, tipo, Guarani, Ponte Preta, enfim. Não sei porque o Brasil ficava colocando técnico ruim para treinar a seleção brasileira feminina, mas em 2019 assumiu uma técnica muito boa, que é a Pia Sandhage. Desde 2019 ela assumiu a seleção brasileira. Um pouquinho sobre a Pia, ela foi jogadora, né? É a maior artilheira da seleção sueca. A seleção sueca tem grande tradição aí, né? Vocês viram que é a quarta seleção do ranking FIFA. A Pia foi jogadora, atacante e artilheira da seleção sueca. Até hoje, se eu não me engano, ela é a maior artilheira. Depois ela virou técnica e ela tem uma fase incrível, né? De 2005 ali, mais ou menos, até 2017, que foi quando ela chegou perto de assumir o Brasil. Ela foi campeã com os Estados Unidos, ela era técnica dos Estados Unidos, campeã olímpico em 2008, em 2012 com os Estados Unidos, e foi vice da Copa do Mundo em 2011, né? Em 2012, inclusive, ela foi eleita a melhor técnica do mundo. Depois ela vai treinar a seleção dela, a seleção da Suécia, e a Suécia chega também numa final de Olimpíada em 2016, é vice-campeã da Olimpíada em 2016. Então, uma técnica que fez ótimos trabalhos, a Suécia foi campeã da Eurocopa nesse período, uma grande técnica e muito simpática, né? Quem nunca viu aí, eu recomendo ver, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ela cantando a Anunciação, uma sueca que não fala português cantando a Anunciação, então bem legal. Já flagraram ela dançando Raça Negra aqui também. Vou deixar essas matérias para vocês. E tem uma entrevista dela para o UOL inacreditável, assim, um conhecimento sobre futebol muito bom que os técnicos do masculino não têm, sabe? Muito bom, realmente, o conhecimento tático da Pia, tá? Falando um pouco sobre a seleção, quem que foi convocada, quem que é a seleção brasileira? Então, assim, vou passar um pouquinho aqui sobre a convocação da seleção, depois eu analiso como é que chega o Brasil, tá? Então, assim, na convocação, a goleira principal, titular, é a Letícia Isidoro. Foi convocada também a Bárbara e a Camila. A Bárbara causou uma grande polêmica,
já goleira veterana, que atua no Flamengo, não foi muito convocada durante o ciclo e acabou sendo convocada numa justificativa sobre experiência. Uma goleira fraca, assim, eu não gosto muito. Agora, Letícia Isidoro, do Corinthians, é uma goleiraça, goleira com posição física, forte, rápida, de grande destaque, é um dos principais pontos positivos do Brasil, tá? Na defesa, a gente tem a Antônia, eu vou falar um pouquinho sobre a jogadora dos scouts dela. A Antônia é um grande destaque dessa seleção, lateral direita aí dessa seleção, mas o principal destaque é a defesa, as duas zagueiras, né? A Kathleen, que joga no Real Madrid, e principalmente a Rafaele, do Orlando Pride, né? É a capitã dessa seleção brasileira, uma das melhores zagueiras do mundo aí, tem feito uma dupla de zaga muito boa e fechado essa zaga do Brasil, que vocês vão ver que nos números aqui, que tem um grande retrospecto defensivo, tá? E para fechar, na lateral esquerda, a gente tem a Tamires aí do Corinthians, uma jogadora mais veterana, que tem um grande apoio, participa nas assistências, desarma bastante também, a gente vai comentar. E uma outra coisa que foi polêmica foi a convocação da Mônica, também veterana, parecida com a Bárbara, não vinha sendo convocada e acabou sendo convocada, tá? Mas o principal destaque do Brasil é a parte defensiva. No meio de campo, o pessoal vai pensar aí, a Marta é a grande craque. A Marta não é a grande craque, a Marta deve ser reserva desse time do Brasil, tá? No meio de campo, os destaques aqui que a gente tem são principalmente a Karen, do North Carolina Courage, e a Ari Borges. Ela formou um pilar de sustentação. Vocês vão ver que a Pia gosta de jogar basicamente um 4-4-2, com algumas variações ali, às vezes um 4-3-3, e quem dá essa sustentação aí do Brasil no meio de campo é a Caroline e a Ari Borges, né? O meio de campo costuma ser completado pela Adriana, e aí fica uma dúvida sempre, a Duda Sampaio ou a Luana nesse 4-4-2. Às vezes a Geise faz essa segunda vaga aí no meio de campo, tá? Ou até com uma terceira atacante, mas as duas principais são essas, e destaque também para a Adriana aqui do Orlando Pride, tá? No ataque, a gente tem os principais nomes aí do Brasil, e a gente tem, claro, a Marta, que é a maior artilheira de mundiais, né? E vai para a sua última Copa, provavelmente. Vamos torcer para que ela faça uma trajetória igual do Messi aí, né? Jogando na última Copa, ser campeã. A Marta que não foi campeã, foi em 2007, mas é 6 vezes melhor jogadora do mundo. Todo mundo conhece a Marta, não precisa destacar muito, né? Mas ela não é a craque, inclusive ela é reserva. E o grande destaque no setor ofensivo do Brasil, eu falei aqui da Geise, que é do Barcelona, que costuma jogar com o meia, joga às vezes aberta, é uma das que mais participou com a Pia. A gente tem a Bia Zanerato do Palmeiras, mas o grande destaque é a Debinha, né? Jogadora de 31 anos, eleita sexta melhor jogadora do mundo no último ano aí, joga nos Estados Unidos, no Kansas City, né? Grande destaque. Vocês vão ver aí que é artilheira do Brasil, maior assistente, enfim. Cracaço de bola, Debinha aí, camisa 9 do Brasil. Deve ser o principal nome dessa seleção brasileira, tá? A gente tem algumas jogadoras na reserva. E aí, como é que o Brasil chega? Então, pessoal, eu gosto de olhar bastante os dados. Aqui é o dado do SofaScore, tá? O SofaScore traz bastante informação pra gente sobre futebol, né? Recomendo vocês analisarem futebol por aí. Eles trazem todos os jogos da Pia, né? Todos os jogos da Seleção Brasileira Feminina. Eu fiz um recorte aqui no Excel para vocês, em que eu peguei todos os jogos do Brasil, todos os jogos do SofaScore eu fui colocando aqui, e aí fiz um resumo para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui no PDF. Então, eu peguei o desempenho do Brasil aí, né? Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor aqui. E se a gente olhar o desempenho do Brasil geral, o Brasil, nesse tempo com a Pia, jogou 54 jogos com 33 vitórias, então aproveitamento de 68,5%, marcou 134 gols e tomou só 40. Então, se você olhar só por aí, você fala, pô, o Brasil tá voando, vai chegar para ser campeão. Então, mas não é bem assim, né? Eu fiz uma separação legal, que foi pegar o top 10 aqui do ranking, quando o Brasil inventou os times que são top 10 a 20 e quem tá abaixo do top 20. E aí a gente vê, o Brasil jogando contra os times que estão abaixo do top 20, as seleções mais fracas, o Brasil realmente tem uma grande supremacia. 24 gols marcados, 24 vitórias e 26 jogos, aproveitamento de quase 95%, média de quase 4 gols por jogo e 0,3 sofridos. Então, o Brasil vem massacrando essas seleções pequenas. As seleções médias, o Brasil também tem tido um desempenho muito bom, tá? 4 vitórias em 6 jogos. O problema do Brasil é quando enfrenta as seleções top 10, né? Que são ali Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. O Brasil tem sofrido bastante. Foram 22 jogos com 5 vitórias só, 9 empates e 8 derrotas, 36% de aproveitamento, tomou mais gols do que fez, né? Então, o Brasil sofre bastante. É bem verdade que, se a gente pegar aqui no SofaScore, os últimos jogos do Brasil, contra a Inglaterra, o Brasil fez uma finalíssima, né? Foi campeão da Copa América. O Brasil ganhou a Copa América invicto, sem tomar nenhum gol, né? Então, teve um desempenho bom, mas perdeu a finalíssima, fez um confronto equilibrado contra a Inglaterra, empatou em 1-1 lá em Wembley, num amistoso recentemente contra o time da Alemanha, ganhou da Alemanha, lá na Alemanha, então vem crescendo o desempenho. O pessoal fala muito que a Pia não varia aí
joga só no 4-4-2, mas desse jogo contra a Alemanha, a Pia mudou o esquema, ela jogou num 4-3-3, né, e deu muito certo. Contra o time da Inglaterra, o Brasil jogou num 3-5-2, que deu também bastante certo aí. Então o Brasil vem numa crescente, mas tem realmente uma dificuldade para enfrentar as seleções do top, né, do mundo. Eu até selecionei aqui para ver jogos mais recentes, né, em 2022 e 2023, mesmo assim o Brasil nessa seleção do top 10 aqui continua com um aproveitamento baixo de 30%, né. Então assim, voltando lá para o grupo do Brasil, é o seguinte, o Brasil chega num confronto, é uma das top 10 seleções do mundo, deve massacrar aqui Jamaica e Panamá, o Brasil não tem tido problema para enfrentar as seleções mais abaixo. O problema é que o Brasil deu azar, pegou a França, que é uma seleção do top 5, vai ser um jogo muito difícil, como eu falei, tem que torcer porque a França vai estar meio desorganizada, e o problema é que se o Brasil não passar pela França e acabar ficando em segundo lugar no grupo, deve pegar o grupo da Alemanha, a Alemanha deve ser a primeira colocada, deve pegar a Alemanha. E aí vai ter um confronto bem complicado aí de oitavas de final. Tá? Então, assim, o Brasil vai ter 2 jogos aí contra a França e a Alemanha, provavelmente, em que vai ter que ter um retrospecto melhor do que me entendo com as seleções do top 10, tá? Eu acho que pode acontecer, mas é complicado, tá? Então, assim, o Brasil não é favorito ao título. Se o Brasil conseguir, e vem numa crescente aí, vocês viram o retrospecto recente, conseguir passar pela França, principalmente, porque se passar pela Alemanha nas oitavas, deve pegar outra pedreira aí, o Canadá, ou então o time da Inglaterra, que é muito forte, vai ser complicado. Mas se conseguir passar da França aqui, que vem vindo um momento turbulento, deve pegar a Colômbia, e aí o Brasil é favorito contra a Colômbia, e depois deve pegar a Austrália. Seleção da casa, o Brasil não vai ser favorito, mas tem chance de passar assim pela Austrália e chegar na semifinal, que seria inacreditável no Brasil, seria muito bom, tá? Então esse é o panorama do Brasil, o Brasil não é favorito, mas eu acho que chega muito bem, é muito importante manter o ciclo com a Pia, ela vem jogando muito bem aí, a Pia Sandhage, né, vem fazendo um trabalho muito bom, é muito importante manter, tá? E aí eu falei para vocês, né, que eu ia falar um pouquinho sobre o desempenho das seleções aqui, no Footstat, eles trazem todos os jogos do Brasil aí, principalmente amistoso, e a gente vê, a principal artilheira da seleção brasileira é a Debinha, com 11 gols marcados, tá, em 21 jogos, a Marta jogou 12 jogos, tem só 3 gols nesse período com a Pia, tá, então vem sofrendo mais, aí a Debinha é realmente a principal jogadora da seleção. E vocês vão ver que em assistências aqui também, ó, a Debinha também é líder de assistências, junto com a Ludmilla que não foi convocada, tá? Mas a Debinha, 5 assistências. Destaque aí para Caroline também, que eu falei que é uma peça de sustentação nesse meio de campo. Antônia, lateral direita, Tamires também. Se a gente pegar assistência para finalização, normalmente a Debinha, então ela é a principal craque mesmo do time. Destaque também para Tamires, para Caroline de novo, né? Vai ter a Marta para entrar no segundo tempo e gerar jogo, então o Brasil chega muito forte. Se a gente falar um pouquinho de finalização, né? A Debinha normalmente é o destaque, mas a gente tem a Bia Zanerato, a Caroline, a Geise, a Libores, como eu falei. Um meio de campo muito bom, uma defesa bem sólida do Brasil, né? E ainda tendo a Marta para entrar no segundo tempo, o Brasil promete nessa Copa, tá? E a gente tem, eu levantei também dados de desarmes, né? A Antônia se destaca, a Caroline de novo, Tamires, a Rafaele também nas rebatidas se destaca aqui. Enfim, quem quiser se aprofundar mais, né? Eu estou trazendo já uma análise para também não estender muito o vídeo, mas é um site bem legal para a gente analisar, tá? E aí, pessoal, esse era o que eu queria trazer sobre a Copa do Mundo Feminina. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Cartola. Vai ter o Cartola da Copa do Mundo Feminina. Vai ser pelo Cartola Express, tá? Opa, já estou trazendo spoiler aqui. Do Cartola Express, tá? Então, vai funcionar assim. Os jogos vão ser de quinta a sábado. Então, por exemplo, não contou esses jogos aqui da Nova Zelândia e da Austrália. Vai começar agora com o Canadá, né? Que joga essa quinta-feira às 11h30 da noite, então vai ser o primeiro jogo que vai contar para o Cartola Express, e vai valer até o sábado, né, que é o jogo da Inglaterra, até o sábado vai valer. E aí, depois abre uma nova rodada para a gente poder escalar o Brasil, e eu vou trazer vídeo lá no domingo para vocês sobre a escalação do Cartola Express da Copa do Mundo Feminina, com a Marta aqui, falando Marta, Debinha, enfim, trazendo a escalação do Brasil, tá? Então, assim, Cartola Express, para quem não conhece, estou trazendo aqui, as pontuações são um pouquinho diferentes. Eu vou deixar o link para vocês olharem aí. É um pouco diferente do Cartola tradicional, o pessoal que joga. Mas, novamente, tem que prestar atenção no potencial ofensivo, nos times favoritos, potencial de SG, que são os times da SG, é o time que não toma gol, né? E, assim, analisando a rodada pra gente, eu vou trazer uma escalação para vocês usarem aí. Os destaques são a Inglaterra aqui, né, enfrentando o Haiti nessa primeira rodada, então é um dos times favoritos. A Espanha também é bastante favorito contra a Costa Rica. E os Estados Unidos são os 3 principais favoritos para a rodada, tá? Então, assim, trazendo um time para vocês aqui que eu já montei, é o seguinte, é importante vocês fecharem uma defesa, então, escalar uma defesa inteira de algum time, tá?
pegar o time mais favorito. Por quê? Se o time não tomar gol, todas as defensoras já saem com 4 pontos. E se tiver bônus de vitória ainda, ganha mais alguns pontinhos. Muita gente vai fechar os Estados Unidos. E nas ligas de Cartola Express da Copa é importante você se diferenciar. Não escalar a mesma coisa que todo mundo. Então, em vez de trazer os Estados Unidos, podia ser a zaga dos Estados Unidos aqui. Eu trouxe a zaga da Inglaterra, que também é muito favorita. E tem o destaque da Lucy Bronze aqui, né? Jogadora que já foi o melhor do mundo, defensora, que costuma fazer seus golzinhos. Então, bem legal, uma aposta diferenciada. Do meio para frente, eu fiz o seguinte. Acho que os Estados Unidos enfrentam o Panamá, que tem tomado várias goleadas aí, né? Então, o Brasil enfrenta o Panamá. Os Estados Unidos enfrentam o Vietnã, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. Enfrentam o Vietnã, que tem tomado várias goleadas, né? E aí, eu peguei 2 atacantes. Alex Morgan, que é o principal destaque da seleção, e como eu falei, a Sophie Smith, que eu tinha comentado, que é uma jogadora jovem de destaque, artilheira da Liga Inglesa, da Liga Americana. Então, escalei ela aqui no nosso ataque, buscando se diferenciar, né? Não escalei a Megan Rapinoe, que está como dúvida aqui, né? E é importante ficar uma meia de campo forte, né? Eu escolhi aqui a Alexia Putellas, como eu falei, melhor jogadora do mundo, e em vez de escalar aqui no meio de campo a Keira Walsh, da Inglaterra, eu escalei a Ellie Tong, que é a camisa 10 da seleção, é quem mais dá assistência, então buscando me diferenciar um pouquinho, tá? E aí, da Espanha, eu escalei a Jack Hermoso, que ela joga como centroavante na seleção espanhola. Eu até dei uma olhadinha aqui no SofaScore nas escalações da Inglaterra, da Espanha e dos Estados Unidos para fazer essa escalação aqui. E a Jennifer Hermoso é centroavante, foi artilheira da última Copa do Mundo Feminina, né, da Espanha. Então, tem feito bastante gols aqui no meio, importante. E aí, para fechar nosso time, eu escalei a Christian Sinclair, como eu falei. Acho que podia ter buscado mais uma meio de campo aqui, porque pontuação de meio de campo costuma ser melhor que atacante no Cartola Express, tá? Mas eu quis escalar a Sinclair, que, como eu falei, é artilheira de todas as seleções aí. Assim, a gente vai buscar escalar a marca também no nosso time, tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo mais longo, falando sobre a Copa do Mundo Feminina. Espero que vocês acompanhem. Eu vou procurar trazer um pouquinho de cada jogo do Brasil aqui. Não sei se eu vou conseguir trazer sempre de todos os jogos, mas do Brasil eu quero analisar bastante jogos com vocês, trazer alguma coisinha de Cartola Express, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!